Boa noite. Bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online. Eu sou Charles Bernardo e é um prazer ter você conosco nessa noite para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus na intimidade do nosso lar, guiados pelo Espírito Santo, na presença de Jesus. E hoje nós estamos de volta à minha casa aqui em São Fidélis, a casa dos meus pais aqui em São Fidélis. Nós estamos gravando novamente do nosso cenário habitual. Eu quero, antes de começar, dar os recados e os avisos. E o primeiro recado é que eu quero agradecer ao apoio de todos no culto jovem, no retorno da programação dos jovens e adolescentes de forma presencial no último sábado. Foi muito bom. Deus realmente nos abençoou. E eu quero aproveitar para te convidar para amanhã, às 6 horas, o nosso PGM de Jovens e Adolescentes, a nossa roda de conversa, com muita música, muita alegria e muita descontração. Um momento entre amigos, para conversarmos entre amigos, porque os nossos PGMs são isso. São lugares para fortalecermos a amizade, para estreitarmos os nossos laços de relacionamento. Amém? Quero também deixar um recado para você que nos acompanha, que me acompanha toda semana, mas que ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos. Eu quero dizer para você que o meu número está aqui na tela agora e que você pode ficar à vontade para entrar em contato, para me mandar uma mensagem, um WhatsApp, me ligar e dizer que você sente vontade, sente desejo de participar dos nossos PGMs, dos nossos lugares de encontro, dos nossos pequenos grupos multiplicadores. E eu terei o maior prazer do mundo em te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos, ou, se houver a necessidade, até mesmo criar um pequeno grupo para atender a demanda, a sua demanda. Amém? Quero também dizer para você que me acompanha, para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha e que já está participando dos nossos pequenos grupos. Você que já faz parte dos nossos PGMs, mas sente o desejo de conversar, sente o desejo de desabafar, sente o desejo de se aconselhar, de buscar conselhos, de orar, de tirar alguma dúvida sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre os nossos estudos do livro de Salmos. Você que de alguma forma sente a necessidade ou a vontade de ser ouvido ou de ser ouvida. O meu número está aqui para você também. Tenha certeza que se você me procurar, eu terei o maior prazer do mundo de te ouvir, de te aconselhar, de orar com você, de passar alguns momentos ao redor da palavra de Deus junto com você. Amém? Como eu sempre falo, do lado de cada tela, vocês têm um amigo em Cristo Jesus, pois assim como Cristo é nosso amigo, nós devemos ser amigos uns dos outros. Afinal, o reino de Deus é um reino de amigos. Feito este convite, estes recados, eu te convido agora a continuar a estudar a palavra de Deus, continuar o nosso estudo do livro de Salmos, na intimidade do nosso lar, guiados pelo Espírito Santo na presença de Jesus. E por isso, nessa hora, antes de começarmos a leitura, convide a sua família a estar conosco. Vamos manter a nossa família reunida ao redor da palavra de Deus. Vamos resgatar a antiga prática dos cultos domésticos, dos cultos nos lares. Amém? E agora eu te convido a ler comigo o Salmo 30. Na semana passada nós lemos os 11 versos do Salmo 29. E nessa semana eu te convido a ler comigo os 12 versos do Salmo 30. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda.
O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Lemos os 12 versos do Salmo 30. E o Salmo 30 é um salmo que nos fala de alegria. É um salmo que, embora esteja citando diversas situações adversas, está nos falando em geral sobre a alegria que tem aquele que serve a Deus, aquele que confia no Senhor e que dedica a sua vida a servir e a confiar em Deus. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para outra coisa que nos ensina o Salmo 30. A oração. Eu não sei se você percebeu ao lermos o Salmo 30, mas o Salmo 30 está nos falando sobre oração. O Salmo 30 está nos contando uma história de oração. O que nós encontramos aqui no Salmo 30 é que o salmista está orando ao Senhor. E ao ler o Salmo 30, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi ou que eu li há algum tempo. E eu queria compartilhar essa frase com vocês agora, que é: quantas vezes você já orou por aquilo que você tem hoje? Se você parar um pouco e pensar onde você está, o que você tem, a sua família, os seus filhos, o seu atual estado no dia de hoje, nessa noite. Quantas vezes você já orou por essas coisas? Quantas vezes, busca um pouco na sua memória, quantas e quantas vezes você passou noites em claro diante de Deus, pedindo por um filho, por um parente, pelo seu cônjuge, por alguma coisa que na hora parecia ser impossível, que naquele momento parecia ser inviável, que parecia que apenas um milagre resolveria o problema. Quantas tantas coisas nós já passamos, nós já oramos, quantas tantas realidades pelas quais nós dedicamos a nossa oração ao Senhor ao longo da nossa vida, que hoje nós conseguimos, que hoje o Senhor nos permite viver, vivenciar, nos permitiu alcançar, que a graça, que a bondade, que o amor de Deus nos permitiu ter. Quantas tantas coisas nós fomos abençoados. E por que eu estou falando sobre oração aqui no Salmo 30? Porque a lição que eu quero tirar com vocês nessa noite, desses 12 versos que compõem o Salmo 30, é que o justo tem uma história de vida construída com memórias de oração. Nós devemos ter a nossa vida, a nossa história construída a partir de memórias de oração. E o que eu quero dizer com memórias de oração? Eu quero dizer que nós devemos estar sempre, constantemente, sem cessar, diante de Deus, em oração, conversando com Deus. Nessa semana, quando eu estava fazendo o estudo com os juniores, eu conversei com eles e eu disse, estamos estudando o livro de Juízes nos juniores, e eu conversei com eles falando que nós devemos transformar a oração em uma prática de vida comum
A oração não deve ser algo a mais na nossa vida, não deve ser um momento. Eu preciso ter um momento de oração. Não, a oração deve ser a nossa vida. Deve ser comum para o servo de Deus, para o justo, para o filho de Deus, conversar com o seu Deus. A conversa com Deus deve ser uma prática, um hábito muito comum na nossa vida. E qual a importância disso? A importância disso é que quando nós fazemos assim, nós conseguimos passar por situações adversas orando, conversando com Deus, buscando ao Senhor. E o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é soberano sobre a nossa história, o nosso Deus, Ele nos dá forças, Ele nos fortalece para que possamos passar por todos os momentos bons e ruins dessa vida. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Por que eu estou conversando com vocês dessa forma hoje? Nós não vamos nos ater aos blocos de assuntos do Salmo, nós vamos tentar fazer um resumo geral do Salmo. Porque eu quero trazer à sua memória, nessa noite, que se você dedicar a sua vida a construir memórias de oração, construir a sua história a partir da oração a Deus, certamente, quando você passar por um momento complicado, quando você passar por um momento de luta, de aflição, por alguma situação adversa na sua vida, você vai se lembrar de quantas tantas outras vezes você já enfrentou momentos de luta, momentos de aflição e como Deus esteve presente. Por isso eu comecei o estudo perguntando: quantas vezes você já orou por aquilo que você tem hoje? Quantas vezes você já orou pela situação que você vive hoje? Quantas vezes que o seu filho se converteu, que o seu cônjuge se converteu, que alguém da sua família se converteu, quantas vezes você orou pela conversão dessa pessoa? E hoje ela está convertida. Ou então, quantas vezes você orou pela cura de uma doença, pela resolução de um problema, pelo desatar de um nó? Quantas vezes você clamou a Deus em momentos complicados? Nós encontramos o salmista se lembrar, trazer a memória dele aqui, tantas situações que ele passou, em momentos que ele achou até mesmo que ele ia morrer, em momentos que ele achou que a vida ia sair dele por tanta aflição, por tanto perigo, por tanta situação adversa que ele estava passando. Mas Deus esteve presente, Deus foi fiel, Deus é fiel e por isso Deus o livrou. E nós pegamos o salmista abrindo o salmo, prometendo: eu te louvarei, Senhor, eu te adorarei, Senhor, eu proclamarei a glória, a grandeza do seu nome, Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma vida construída com memórias de oração. Eu já passei por tantos momentos ruins, mas de todos esses momentos, o Senhor me fortaleceu para que eu pudesse suportar esses momentos. Eu já passei por momentos que eu achei que eu ia morrer, mas em todos esses momentos, Deus esteve presente, sendo fiel. Quando Deus não dava resposta, quando Deus não respondia a minha oração, eu achava que estava sozinho, que estava abandonado, eu sofria, mas quando Deus respondia, quando Deus atendia, quando Deus se fazia presente, quando eu conseguia perceber a presença de Deus ali comigo, meu coração se enchia de alegria. Por isso, qual é a alegria do justo? Qual é a alegria que tanto fala o Salmo 30? É a alegria de ter uma vida construída com memórias de oração. E isso faz toda a diferença na minha história e na sua história.
Porque se a nossa história for uma história construída sem nenhum tipo de memória de oração, quando nós viermos a passar por um momento complicado na vida, e nós vamos passar por momentos complicados, muitos nessa noite, nesse momento, devam estar passando por momentos complicados. Quando nós passamos por esses momentos, sem construir uma memória de oração com Deus, nós nos sentimos sozinhos e abandonados. Nós não temos motivo para ter esperança. Na semana passada, nós conversamos aqui e eu disse que nós somos de todos os povos da terra o único que pode ter esperança, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor. E diante de um Deus tão poderoso, tão soberano, com tanto poder, nós, os seus servos, somos os únicos que podem descansar em Deus. Por isso, nós criamos memórias com o nosso Deus. Memórias de oração com o nosso Deus. Quando foi, eu vou repetir a pergunta do começo, que você consegue se lembrar, tente se lembrar aí agora ao me ouvir. Quando foi a última vez que você se dedicou, não estou falando de um pedido simples, de um pedido, Deus, podia fazer isso. Não estou falando disso. Eu estou falando de você realmente se empenhar, se dedicar a orar, se dedicar a passar um momento com Deus. Deus, me ajude, me dê forças para que eu consiga vencer esta realidade, vencer este momento que eu estou passando. E você se manteve firme diante de Deus, buscando forças em Deus, buscando solução em Deus, para sair de um problema, para passar por alguma situação ou para alcançar alguma realidade. Você consegue se lembrar da última vez que isso aconteceu? Isso é uma memória de oração. Caso você consiga se lembrar, que Deus te abençoe, porque você tem memórias de oração. Mas caso você não consiga se lembrar, eu quero te aconselhar a começar a construir uma história criada por memórias de oração. Comece a construir lembranças com Deus, lembranças de intimidade com Deus, lembranças que você construiu diante de Deus. Porque na hora que você passar por momentos complicados, essas lembranças trarão esperança para a sua vida. Sabe o momento que estamos vivendo hoje, com uma série de coisas acontecendo ao redor do mundo, afligindo a humanidade? Talvez você seja uma das pessoas mais aflitas nesse momento que estamos passando. Neste exato momento, as pessoas que já têm memórias de oração podem ter esperança, porque elas já passaram por outros momentos de aflição e elas sabem que Deus é fiel, que Deus continua cuidando, que Deus não as abandona, que Deus não se esquece dos seus filhos e que Deus lhes deu forças para passar por aquele momento, inclusive até mesmo para alcançar uma realidade melhor no futuro. Por isso, construa memórias de oração. Se lembre das suas memórias de oração. Todas as vezes que o medo, que a angústia, que o desespero, todas as vezes que as situações adversas começarem a bater na sua porta, tentando roubar a sua esperança, lembre-se de tudo que você já passou com Deus. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já te livrou. Lembre-se das noites que você passou orando, dos momentos que você passou diante de Deus, buscando a Deus, e como Deus foi fiel, como Deus te livrou, como Deus te deu vida, como hoje, alguns anos depois, alguns meses depois, algumas semanas depois, você está aí com vida, de pé, você está bem, a sua família está aí.
Talvez não da forma como você imaginou que estaria, mas Deus se manteve fiel, presente, e como aquela tempestade passou, como aquela tempestade ficou para trás, mas Deus conseguiu te trazer até o dia de hoje. Lembre-se dessas coisas, lembre-se desses momentos com Deus. Não perca a esperança, não perca a fé. A minha oração nessa noite é que nós possamos fazer como o salmista. É que você que me escuta possa fazer como o salmista Davi, aqui no Salmo 30. Que você possa ter uma vida construída com memórias de oração. E que em todo tempo, quando se faz necessário, quando se fizer necessário, você possa evocar essas memórias. Você possa trazer de novo para a sua vida aquilo que te dá esperança. Lembre-se daquilo que te dá esperança. Assim como Jeremias escreve lá em Lamentações, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E é isso que o salmista está fazendo. Aqui no Salmo 30, ele está se lembrando de quantas tantas vezes ele já esteve à beira da morte, ele já esteve aflito, ele já esteve sozinho, ele já esteve doente, ele já esteve em perseguição, sendo perseguido, ele já esteve em momentos de luta, no meio de uma tempestade. Mas de todas essas vezes, Deus foi fiel e Deus o manteve firme. Por isso ele diz: eu te louvarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. É assim que ele começa o salmo. Eu te exaltarei, Senhor, porque o Senhor sempre foi fiel. Mas só consegue declarar essa promessa aquele que tem uma história de vida construída com memórias de oração. Só consegue declarar essa exaltação a Deus aquele que já passou por momentos em que tudo o que ele podia fazer era clamar a Deus, e ele não cessou de clamar. E para finalizar, eu quero ler a última parte do Salmo 30 com vocês. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Só faz esse tipo de oração, só faz esse tipo de declaração pessoas que construíram uma história de memórias, composta por memórias de oração. Por isso a minha oração nessa noite para você, para a sua vida, é que você construa memórias de oração. É que você se lembre, quando for necessário, das suas memórias de oração. Que quando a aflição bater na sua porta, você não dê ouvidos a ela, mas antes você traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E o que nos traz esperança é a fidelidade do nosso Deus, que sempre esteve presente cuidando de nós e que certamente continuará a cuidar de nós. Por isso, nessa noite, que você que não tem memórias de oração, não perca tempo. Construa logo as suas memórias de oração, comece hoje mesmo. Não perca mais tempo, comece nessa noite a construir as suas memórias de oração. E você que já construiu as suas memórias de oração, não tenha medo de voltar a essas memórias sempre que for necessário. Sempre que você sentir medo, sentir que está perdendo a fé, sentir que as situações estão te angustiando mais do que você possa suportar, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você,
de todos os livramentos que Deus já te deu, de todas as vezes que o Senhor já agiu na sua vida. Porque essa é a nossa alegria. A alegria do justo, a alegria do cristão, é ter uma vida construída com memórias de oração. Por isso que essa seja a sua vida, que essa seja a minha vida, que essa seja a nossa vida. Que nós possamos experimentar a verdadeira alegria que é confiar no amor, na fidelidade, no cuidado e no carinho do nosso Deus. Porque até aqui Ele nos ajudou. E eu tenho certeza que daqui para frente, daqui para quantos dias a mais Ele nos permitir viver, Ele continuará nos ajudando e sendo fiel. Por isso não perca a sua esperança. Continue a acreditar, continue a confiar, continue construindo memórias de oração. Para encerrar, eu repito a primeira pergunta que eu fiz no estudo de hoje. Quantas vezes você orou por aquilo que tem hoje? Quantas vezes você já orou pelo local aonde você está hoje? Pela realidade que você está vivendo hoje? A resposta a essa pergunta é o que vai nos dizer se temos bagagem para suportar as aflições dessa vida, ou se na próxima esquina da vida nós iremos sucumbir ao medo e ao desespero. Porque quando nós temos uma vida construída por memórias de oração, nós nos sentimos alegres o tempo todo. Porque sempre que algo dá errado, a gente se lembra: Deus já foi fiel antes. Deus já nos livrou antes. Deus já nos poupou antes. Essa não é a primeira vez. Então eu posso continuar a descansar e a confiar. Porque assim como foi na última tempestade, e Deus me deu forças para passar por ela, nessa que eu estou vivendo hoje, Deus também continuará a me dar forças para passar por ela. Amém? Esse é o estudo do PGM dessa noite, é o estudo do Salmo 30. E essa é a nossa alegria, é a alegria do cristão. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar desejando a você uma noite de paz, um final de semana de harmonia e uma semana de oração. Uma semana de comunhão com Deus, de conversa com Deus. E caso seja necessário, caso você passe por algum momento contrário, por algum momento adverso nessa semana, lembre-se de tantos outros livramentos, de todos os outros livramentos que Deus já te deu. E que você possa viver uma vida diante do Senhor, que nós possamos viver uma vida diante do Senhor, celebrando para sempre por todo o bem que Ele nos tem feito. E que isso nos dê esperança para continuar a caminhar, porque certamente Ele ainda fará muito mais na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, que você fique com Deus e com esperança no seu coração. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.